Amém? Meus irmãos, dito isso, eu gostaria agora de passar a condução do microfone e também a palestra dessa noite. Para você que está em casa, eu tenho certeza que vai ser relevante. Fique tranquilo, porque eu tenho certeza que essa mensagem, essa palestra, ela vai fixar no seu coração. Com vocês, o nosso ministrante, diácono Genilson Conceição, com a importância da EBD, necessidades e desafios de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estou aqui um pouco distante dos irmãos, então, portanto, me permitam tirar aqui a... Eu não sei os irmãos, mas até hoje eu ainda não me acostumei com essa máscara. Depois de tanto tempo ainda usando, mas ainda está difícil, embaça completamente o óculos. Meus irmãos, nós temos a responsabilidade esta noite de falar sobre essa temática, sobre a importância da EBD, suas necessidades e os desafios para hoje. E eu queria já, de forma introdutória, agradecer aqui ao convite para poder estar aqui com os irmãos e participar deste trabalho, que penso eu que tem um caráter também de conscientização sobre essa importância que nós vamos tratar hoje à noite. E eu queria começar logo a nossa palestra com um pensamento aqui. E o pensamento é esse: a EBD não é um apêndice, um extra da igreja, mas a própria igreja ensinando a palavra de Deus. Então essa aqui é uma frase do pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, mestre da escola dominical nas Assembleias de Deus, que mostra que a EBD não é algo assim que a gente agrega à igreja. Como alguém que, por exemplo, pode dizer assim: eu tenho uma igreja e preciso de uma EBD. Não, a EBD faz parte da essência da igreja. Se há uma igreja formada, pressupõe-se um ambiente de ensino da palavra de Deus. Então, portanto, a EBD não é algo que eu agrego, mas algo que está intrínseco ao ser igreja. O segundo pensamento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é do Joseph Stalin. Joseph Stalin, ele é um dos maiores sanguinários da história, foi um dos líderes da União Soviética. Mas olha o que ele falou da educação. A educação é uma arma cujo efeito depende de quem a maneja e para quem é apontada. Veja que até ele, que tinha um caráter desumano, entendia que havia um papel para a educação, quando bem usada para alcançar um propósito. Ele entendeu que a educação é uma arma capaz de vencer qualquer guerra ideológica e capaz de derrubar qualquer cultura e qualquer regime. Então veja que ele entendeu isso. Um outro pensamento aqui é do Horace Grace. Ele é um publicitário, ou era um publicitário americano, fundador do Partido Republicano americano, né? E ele diz assim: é impossível escravizar mental e socialmente um povo que lê a Bíblia. Porque começa a ler a Bíblia, irmãos, o Espírito de Deus começa a iluminar a mente. E não há como tornar escravo um povo que tem a mente iluminada pela leitura e pelo ensino da palavra de Deus. E depois desses três pensamentos, agora sim eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Quero fazer um rápido comentário, bem rápido, para embasar a nossa fala aqui. Versículo 9. Versículo 9, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9. Diz assim: esta lei escreveu a Moisés e a Deus, sacerdotes, filho de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhe Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos,
quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, homens, mulheres e meninos, e o estrangeiro que está dentro das vossas cidades, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir. Eu queria, na verdade, irmãos, me prender aqui no versículo 12 e 13. Veja, ajuntai o povo. E aí ele faz uma descrição desse povo. Ele diz os homens, ele diz as mulheres, ele diz os meninos, e até diz o estrangeiro. E veja que o propósito é para que ouçam, para que aprendam, para que temam ao Senhor e cuidem de cumprir todas as suas palavras. E até para os filhos que ainda não souberem, eles precisam ouvir, para que eles também possam aprender a temer o Senhor todos os dias da vida. Então eu quero começar dizendo que a responsabilidade da convocação para o ensino, ou para aprender a palavra de Deus, é uma responsabilidade que está sobre os líderes. Exatamente isso que o pastor está fazendo aqui, organizando tudo isso, convocando, para que venham ouvir ensinos que possam nos fortalecer em nossa caminhada cristã. Veja que a versão Almeida do século 21, ela diz assim, ó: reuni o povo, homens, mulheres e crianças e os estrangeiros dentro das vossas cidades, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de obedecer todas as palavras desta lei, e para que seus filhos que não a conhecem, esta lei ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra. Pensando aqui, veja que a convocação, ela é dos líderes. Mas a responsabilidade do ensino da palavra de Deus, do ponto de vista bíblico, ela começa no lar. É responsabilidade dos pais ensinar os filhos. Do ponto de vista bíblico é. A escola dominical, portanto, ela me ajuda nessa tarefa. De forma, irmãos, que os pais que são conscientes da importância da EBD, eles fazem de todo o esforço para ajudar a EBD a se desenvolver, para que ela cumpra esse papel, que é de ajudar na instrução dos filhos. Então, eu não posso transferir à EBD uma responsabilidade que é de fato minha. A EBD me ajuda nessa tarefa. Por isso que eu dou toda a importância possível à EBD. Porque ela está me ajudando numa tarefa que de fato é minha. Nem a escola tem essa responsabilidade. A escola faz aquilo que é chamado de escolarização. Ensina matemática, português, geografia. Mas a educação é responsabilidade minha. Porque a educação tem a ver com princípios. E são esses princípios que é minha responsabilidade passar aos meus filhos. Passar os princípios que eu sigo. E a EBD me ajuda nessa tarefa. Mas a convocação parte dos líderes, né? Veja, irmãos, eu quero aqui falar de alguns propósitos da EBD. O propósito fim da EBD é a transformação de vida. Não é o acúmulo de conhecimento bíblico na cabeça de alguém. Não, não é esse o propósito. O propósito é a transformação de vida. De forma que eu posso dizer que conhecimento que não me traz transformação de vida, ele de fato não me serve de muita coisa.
Mas o conhecimento que me traz mudança de comportamento, transformação de vida, esse sim é o que de fato é importante a mim. Que ele vem para transformar a minha vida. O propósito da EBD também nós podemos dizer que é nos ensinar a como viver neste mundo para o reino de Deus. Há quem diga que Jesus não vem ensinar uma religião. Ele não veio ensinar uma religião formal, sim, mas ele veio ensinar uma maneira de se relacionar com Deus. Ele veio nos ensinar como viver para Deus. E é nesse quesito que entra a escola dominical com essa função de me ensinar como é que eu vivo no mundo para o reino de Deus. E nesse propósito de transformação, essa transformação, ela se dá em dois aspectos. Ela se dá no aspecto espiritual e se dá no aspecto ético. A espiritualidade, na verdade, a verdadeira espiritualidade cristã, ela tem duas asas. O aspecto devocional ou espiritual e o aspecto ético. Portanto, irmãos, é difícil nós crermos, por exemplo, na verdadeira crença de alguém sem percebermos atitudes éticas corretas nele. Porque a ética faz parte da vida cristã, é uma das asas. É a minha vida devocional com Deus, que a gente chama de vida espiritual, e o meu comportamento ético. E olha, perceba que isso é uma coisa tão séria, que, por exemplo, eu posso fingir ser espiritual, mas eu não tenho como fingir ser ético. Porque para fingir ser ético, eu tenho que praticar coisas éticas. E quem pratica coisas éticas é o quê? Ético. Então veja que essa transformação se dá nesses dois lados. Na questão espiritual, mas na questão ética também. Portanto, se você vê um cristão com uma atitude não ética, provavelmente ele não é um cristão espiritual, ainda que ele queira se apresentar como tal. Primeiro porque a espiritualidade é simples, ela está atrelada a uma vida ética. E para alcançar esse propósito de transformação de vida, a EBD tem outros, pode dizer assim, outros 5 propósitos menores, que a gente pode dizer, que são perseguidos pela EBD para alcançar esse propósito maior, esse objetivo fim, que é a transformação de vida. O primeiro é esse aqui, a questão da produzir maturidade cristã. Eu não sei se os irmãos observaram, ou até ouviram, que durante esse período de pandemia, algum irmão, às vezes alguns irmãos, entraram em depressão por causa dessa crise. Passaram momentos. E essa crise, veja bem, a depressão ela pode ter várias origens, mas uma delas, pelo menos para o meio cristão, tem a ver com essa falta de maturidade cristã. Porque a maturidade cristã, ela vem pelo ensino da palavra de Deus, daquilo que eu tenho comigo da palavra de Deus. E no momento da crise, é a essa palavra que eu me agarro. Porque se eu não tiver, geralmente quem entra no processo desse, em tese, é porque não conseguiu ver aonde se agarrar no momento mais difícil. Então a EBD vem para produzir essa maturidade cristã, a fim de que eu possa enfrentar os males da vida. Outro propósito que a EBD persegue para transformar a vida é a formação de cidadãos. E esses cidadãos, irmãos, são não só cidadãos do céu, mas cidadãos da terra. O crente é um ser que tem 2 cidadanias, uma terrena e uma celestial. E a EBD nos ensina a ser cidadão nesses 2 aspectos. Porque se eu for um crente autêntico, com certeza eu serei um bom cidadão na sociedade. Então veja que a EBD vem para fazer essa formação cidadã, tanto para a eternidade, quanto para a vida aqui na terra, vida em sociedade. Outro propósito que ela persegue para transformar a vida é preparar o aluno para a vida. E aqui eu quero falar aos pais com relação aos
aos jovens e aos adolescentes, que às vezes, desde cedo, eles já começam, às vezes, desde criança, a cantar na igreja, a dar uma palavra, a fazer uma encenação. Então, esses jovens, esses adolescentes, irmãos, eles não têm dificuldade de fazer uma apresentação na escola, de apresentar um trabalho na escola. Na verdade, são os que mais se saem bem, porque estão acostumados a estar diante de público. Já outros que não têm essa criação, podemos assim dizer, esse contato de estar sempre se apresentando, cantando, falando, ele se sente muito mais inibido. Tem aluno que nem consegue apresentar de forma alguma. Além do que, a EBD, eu como aluno, ela também me prepara para que eu possa viver a vida da melhor maneira possível e, acima, poder enfrentar os embates da vida e as lutas da vida. Quarto propósito aqui, para nós avançarmos, é que ela procura instruir toda a família. A EBD é o único departamento que lida com toda a igreja e alcança toda a família, porque alcança todas as faixas etárias. Enquanto que o departamento de jovens tem um trabalho voltado para jovem, de adolescente voltado para adolescente, de senhoras voltado para senhora e crianças e assim sucessivamente. Mas a EBD é para todos esses. E como ela alcança todas as faixas etárias, ela alcança toda a família. E o propósito da EBD é fortalecer a família pelo ensino. Que diz o ditado cristão que uma família forte é igreja forte. Porque a igreja é formada pela minha família e pela sua família. Então, se a minha família for bem instruída e a sua família for bem instruída, a igreja é bem instruída. E aqui o quinto propósito aqui, isso é toda a EBD. Eu quero me reportar assim, né? Escola Bíblica Dominical. Toda a EBD de qualquer denominação também procura ensinar os credos, as doutrinas daquela igreja. Toda a EBD faz isso. E nesse sentido, irmãos, eu quero fazer uma crítica a nós. Porque nós temos uma declaração de fé, mas ela é praticamente desconhecida da nossa membresia. Quantos aqui conhecem a nossa declaração de fé? Quantos já leram ela? Está vendo? Muito pouco. Há igrejas, por exemplo, quando você conversa, aqui, por exemplo, com um presbiteriano, pergunta no que crê um presbiteriano. Aí ele diz, nós cremos nisso, nisso, nisso e nisso. Se perguntar a você, assembleiano, no que crê a Assembleia de Deus, o que você diria? Porque desde cedo, eles já começam a ensinar os novos na fé sobre as suas confissões de fé. A confissão de fé de Westminster, o catecismo maior, o catecismo menor, já começa. Veja bem que declaração de fé, ela não é o texto inspirado da Bíblia, mas ela é o compêndio, o resumo daquilo que nós cremos baseado na palavra de Deus. Portanto, todo assembleiano precisa conhecer as crenças da igreja que ele é membro. E a escola dominical procura cumprir esse papel. Inclusive, amados, não sei se os irmãos observaram que no trimestre passado e nesse nós temos até usado bem a nossa declaração de fé, mas que nós não usávamos ela na escola dominical. Mas agora ela está sendo usada. E eu digo aos irmãos, a nossa declaração de fé está muito boa. Eu fiquei surpreso até. Eu confesso que eu nem esperava que ficasse tão boa assim. Tem umas coisinhas assim lá, mas esse é outro. São questões muito relevantes. Mas nossa declaração de fé é muito boa mesmo. E aqui, irmãos, eu queria entrar de fato naquilo que é a essência do que eu quero falar hoje. São 7 razões que tornaram a EBD relevante. Você vai entender hoje por que a EBD é tão importante. Primeira razão que eu gostaria de apresentar aos irmãos tem a ver com a história da nossa igreja, tem a ver com a cronologia das ADs. A gente percebe, quando a gente olha para a história das Assembleias de Deus, a gente percebe que desde a sua fundação, um trabalho evangelístico muito forte. Até porque não poderia ser diferente. Afinal de contas, a igreja estava começando, então precisava ganhar almas. E o evangelismo sempre foi uma coisa muito forte, muito marcante na Assembleia de Deus.
Mas depois de um período, mais ou menos ali do período da década de 70, 80, por ali, começa a se falar nas décadas da colheita. Porque os líderes entenderam assim, bom, nós já ganhamos muita alma, já pregamos muito o Evangelho, agora nós precisamos colher essa semente lançada. E aí entrou o período das grandes cruzadas. Foi o período que os grandes evangelistas americanos vieram ao Brasil, foi o período que Billy Graham veio ao Brasil, lotou o Maracanã, porque nós estávamos entrando naquilo que era chamada de década da colheita. E, de fato, a colheita foi muito grande, porque muitas almas se converteram nessas cruzadas. E quase, as Assembleias de Deus, nesse período, quase todo o trabalho na rua era cruzado, porque nós estávamos no período da colheita, ou décadas da colheita. Depois que nós ganhamos as almas, aí nós começamos a entrar no período dos avivamentos. Aí que nós começamos a entrar nos períodos dos grandes congressos de avivamento. E depois dos congressos de avivamento, penso eu, que hoje nós estamos no período, ou entrando no período do ensino. Essas fases são naturais em qualquer igreja. Aliás, a igreja cristã, a história da igreja cristã no mundo, também passa por fases. Há comentaristas que acreditam que as 7 igrejas da Ásia representam 7 períodos pelos quais a igreja ia passar. Então, veja que essa questão do período ou da fase, isso é muito natural. Até na vida da gente é assim também. Então, eu penso que hoje nós estamos entrando mais nessa questão do ensino. Pode não ser exatamente de 2005 para cá, mas mais ou menos 2010 para cá, com certeza, nós estamos. E o que me faz perceber que nós estamos entrando nesse período do ensino é, primeiramente, a aceitação da formação teológica nas Assembleias de Deus. Há algum tempo atrás, as Assembleias de Deus teve um período em que elas proibiram a fundação de seminários e a formação teológica de pastores. Bem verdade que isso tinha uma razão. Porque quando o movimento pentecostal começou nos Estados Unidos, ou o moderno movimento pentecostal, como é falado, porque o movimento pentecostal, as suas raízes estão lá em Atos, né? Esse movimento também foi uma reação à secularização da igreja, que havia sido invadida pelo liberalismo teológico, vindo das academias. E aí houve essa reação. Inclusive, irmão, até os reformados reconhecem que o pentecostalismo trouxe um vigor para a igreja que estava faltando. E por causa disso, então, houve podemos dizer assim, essa aversão ao estudo acadêmico. Mas dentro das Assembleias de Deus, sempre houve estudos da palavra de Deus. Diga as escolas de obreiros. Me lembro daquelas escolas de obreiros, né? Ia de manhã, de tarde, de noite, no outro dia, de manhã, de tarde, de noite, estudando a palavra de Deus. Então, essa acusação que muitas vezes é feita contra nós de que a Assembleia de Deus não gosta de estudar a palavra, isso não é verdade. Houve uma rejeição, sim, ao estudo acadêmico, sim, mas dentro das nossas igrejas sempre houve instrução da palavra de Deus. Outra coisa que me faz perceber que nós estamos entrando nessa fase do ensino é a profissionalização da nossa juventude. Algum tempo atrás, para nós encontrarmos um universitário na igreja, a gente procurava de lanterna. Hoje, os meninos com 17 anos já estão entrando na universidade. Eles já estão entrando. Então, esses meninos, daqui com 6, 7 anos, eles serão os casais da igreja, com formação, que, portanto, vão exigir dos líderes também uma qualificação, porque eles estarão acostumados ao estudo da academia. Né? Uma vez eu disse a um pastor que nós estávamos estudando, e ele queria desistir. Eu disse para ele, o senhor pensa ainda em pastorear a igreja daqui pelo menos a uns 10 anos? Ele disse, sim. Digo, não pare de estudar, porque você vai ter amanhã uma membresia diante do Senhor que vai exigir do Senhor.
E nesse sentido, irmão, aqui eu já começo a abrir os olhos dos professores para que possam atentar para isso. O nível dos nossos alunos está subindo. Não sei se os irmãos têm observado. Até porque hoje nós vivemos naquilo que é chamado de sociedade do conhecimento. Com acesso à internet, o conhecimento agora ficou acessível, ou pelo menos a informação, né? Que o conhecimento ainda denso ainda está nos livros, graças a Deus ainda por isso. Eu estava falando numa congregação que você pega, por exemplo, a lição de adolescente, juvenil, jovens e adultos, você percebe uma certa equiparação de conteúdo. E eu digo, irmãos, que um professor de juvenil que consegue dar uma aula clara, a contento, pode colocar ele para dar aula na classe de adulto que ele dá conta. Então veja, outra coisa que me faz entender que nós estamos entrando nessa fase do ensino é o aumento, a explosão, até eu posso dizer, dos canais de comentários da revista da EBD na internet, no YouTube. Está cheio e cada dia mais parece um canal novo. Quem está na frente nisso é o Nordeste. E olha, irmãos, eles estão fazendo conferências online. Eu até há pouco tempo participei de uma conferência sobre teologia pentecostal, promovido pelos irmãos do Nordeste, os irmãos do Sudeste, do Sul. Os mais atrasados, na verdade, somos nós do Norte. E os do Centro-Oeste. Agora, mas até os do Centro-Oeste já estão despertando. Valmir Nascimento já tem um canal lá falando da EBD, né? Mas nós aqui ainda estamos perdendo isso. E a internet possibilita que a gente faça um trabalho aonde quer que esteja. De forma que essa diferença de sul e norte desaparece com a internet. É só nós atentarmos para isso. Eles já enxergaram algo que nós não enxergamos. Então, essas três coisas, pelo menos eu penso que é que me faz perceber que nós estamos entrando nessa fase do ensino na igreja. Uma segunda razão que eu entendo que torna a EBD relevante é a unificação dos ensinos na EBD. Irmãos, algum tempo atrás, quem visitava os campos percebia isso. Cada pastor no seu campo ensinava do seu jeito. Às vezes você ia o mesmo assunto, ensinava. É claro, irmão, que nem todo mundo vai pregar o mesmo assunto da mesma forma, sempre vai haver uma diferença. Mas você vê pontos doutrinários diferentes, se percebia. E aí entrou o currículo da EBD, e aqui eu quero parabenizar a CPAD, a equipe de educação da CPAD é excelente. O currículo da CPAD ganhou um prêmio, né? Eles fizeram um currículo muito bom. O currículo da nossa EBD é excelente, excelente e de alto nível. De alto nível. E esse currículo, ele ajudou com que o ensino fosse unificado na Assembleia de Deus. Porque todo mundo está estudando a mesma revista. Quer seja aqui no Templo Central, quer seja em alguma estrada ou vicinal. É a mesma revista. Isso faz com que o ensino fique uniformizado. Que é uma coisa muito boa, porque aí você não vai numa igreja, escuta uma coisa, vai na outra, escuta outro ensino. Não. Ela unifica os ensinos. Então, veja a relevância da EBD. Uma terceira razão que faz com que a EBD se torne relevante para hoje são os ataques e questionamentos ao pentecostalismo na internet. Vocês já viram isso, irmãos? Esses ataques, eles vêm, na sua grande maioria, do ramo calvinista do cristianismo. Os reformados batem sem dó e piedade. Nos chamam de ignorante, que nós temos uma fé infantil. E eu achei interessante, irmão, como foi que a igreja resolveu responder. Porque ao invés de rebater o ataque, ir para o embate, lançar nota de repúdio, a igreja entendeu, ou os líderes entenderam, né, que a melhor resposta é ensinar o que nós cremos. E olha que no trimestre passado e irmãos, esse ano está acontecendo uma coisa que nunca aconteceu na EBD, de nós estudarmos assuntos
assim, sequenciais. Se você for observar, a lição desse trimestre, ou a revista desse trimestre, é uma sequência da revista do outro trimestre. Nós nunca havíamos estudado uma revista, assim, um assunto em sequência. A gente acabava de estudar um assunto em um trimestre, o outro trimestre era outro completamente diferente daquele que havia sido estudado no trimestre passado. Mas agora a equipe de educação entendeu que a melhor resposta a esses ataques não é o embate, mas o ensino daquilo que nós cremos. E eu achei isso uma ideia do céu. É muito sábio o que eles fizeram. Uma quarta razão, irmãos, que faz com que a EBD seja relevante hoje, são as ideologias anticristãs. Aí aqui entra ideologia de gênero, ideologia feminista, movimento LGBT, que agora é LGBTQIA+, e vai embora, não acaba mais. Movimentos marxistas, né? A ideologia marxistas, essas ideologias anticristãs, que elas acabam, irmão, impactando as três agências educadoras da sociedade, que é a escola, que é a família e que é a igreja. Acaba impactando-se. A escola nem se fala. Nem se fala. Eu trabalho na educação. Eu trabalho na educação. Eu sei o que eu estou dizendo. A educação, ela foi sequestrada, em certo sentido, por essas ideologias. E se alguém diz que isso não é verdade, ou não trabalha na educação, ou é desonesto. Para você ter uma ideia, nem todo professor segue essas ideologias. Nem todo professor é esquerdista, mas ele tem que ficar calado, porque senão ele é rechaçado pelos próprios colegas. Se ele dizer que ele não segue a ideologia hegemônica do meio acadêmico, ele é deixado de lado. Até o aluno, muitas vezes, quando vai fazer um trabalho de conclusão de curso, o orientador diz, não, tira esse autor, coloca esse. E às vezes o aluno acaba fazendo um trabalho de conclusão de curso do professor e não necessariamente dele. Mas às vezes ele é obrigado a seguir, porque se ele não seguir, ele leva pau na banca. Só porque não segue. Só porque não citou os teóricos que dominam a academia no pensamento ou na ideologia esquerdista, ou marxista, feminista e assim por diante. Agora, por outro lado, irmãos, eu vi aqui uma vez um líder fazer uma colocação que eu acredito que foi mal colocado por ele. Ele disse assim, eu quero avisar os pais de que não coloque os filhos para estudar no IFPA. Eu sei que no IFPA tem muita coisa complicada lá, mas não é só lá, em toda a escola tem muita coisa complicada. E eu não tenho como deixar o meu filho fora da escola. Aliás, irmãos, o futuro dos nossos filhos, em certa medida, passa pelo estudo, esqueceu? Pela escola, pela universidade. Não tem como, não tem como. Por isso é que nós, na EBD, precisamos, muitas vezes, fazer um trabalho de reeducação. Porque enquanto a escola tem os nossos filhos 25 horas por semana, nós temos no máximo 1 hora, dia de domingo, para muitas vezes tirar alguma ideia da cabeça e colocar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes nós fazemos um trabalho de reeducação. E nós sabemos que um trabalho de reeducação, ele é muito mais difícil. Por causa disso também, algumas empresas, por exemplo, elas não aceitam determinados funcionários até uma certa idade. Passou de uma certa idade, elas não aceitam mais. Por quê? Porque elas sabem que a reeducação é muito mais difícil. Então, é melhor pegar novo, que aí vai educando e colocando no formato que a empresa quer. Então, essas ideologias cristãs, irmãos, elas são sérias. E eu quero fazer um alerta aos irmãos com muito cuidado, mas é necessário fazer esse alerta. Os nossos filhos, em certo sentido, estão correndo perigo. E nós precisamos de uma escola dominical forte. Porque senão nós vamos perder essa guerra.
Aí você olha para mim e diz assim, não, irmão, Jesus está com a igreja, Jesus está com a igreja sim, e Ele nos deu a escola dominical para isso. Nós é que não estamos entendendo. Nós é que não estamos entendendo isto, né? Então, irmãos, é nesse ponto. Olha, outro dia eu até falei que minha filha passou pelo IFPA, e ela disse para mim, quando ela saiu de lá, pai, se eu não estivesse conversando com o Senhor constantemente, possivelmente eu seria uma esquerdista hoje. Irmãos, eu não quero aqui entrar no mérito de direita ou esquerda, não é esse o meu propósito. Eu estou falando de uma constatação. De uma constatação. E outra constatação é que na eleição passada a esquerda perdeu a eleição, né? Porque se não tivesse perdido a eleição, essas coisas, elas estavam muito mais avançadas. Eu não estou aqui fazendo papel de cabo eleitoral para ninguém, eu estou mostrando uma constatação. Então, isso acabou freando por enquanto. Mas, como eu disse aos irmãos outro dia, para ser sincero, essas coisas elas vão avançar, irmão. Sabe por que elas vão avançar? Porque elas fazem parte de um pacote que Paulo chama lá em 2 Tessalonicenses de mistério da iniquidade. E aí tem a ver com o cumprimento das Escrituras. E por causa disso é que eu devo resguardar o meu filho da melhor maneira que eu puder, ensinando ele a palavra de Deus. Até porque, irmãos, tem uma coisa que, às vezes, eu até compreendo os pais, porque eu também sou pai, a gente procura criar os nossos filhos e cercar ele com toda a proteção possível, não é verdade? Mas, às vezes, a gente, sem perceber e sem, muitas vezes, ter um equilíbrio, a gente acaba criando nossos filhos como se fosse dentro de um reduto. Aí, quando ele passa numa instituição dessa, aí ele é tirado para fora do reduto. E ele não está preparado para os embates. Eu falei outro dia pregando na congregação, no culto de jovens, que eu acho que nós temos que parar um pouco mais de cantar, de ensaiar e começar a estudar a palavra de Deus. Não estou dizendo que isso vai acabar, irmão, não me entendam mal. Eu estou dizendo que a quantidade de canto relacionado, comparado com a quantidade de ensino, o canto é muito mais intenso. E eu penso que por causa dessas questões, é que nós precisamos começar a preparar os nossos filhos para os embates que eles terão lá. Aliás, irmãos, os embates da igreja nos últimos dias não são na área da perseguição. Haverá sim uma perseguiçãozinha, mas o grande embate da igreja nos últimos dias está no campo das ideias, no campo das ideologias. E é por isso que nós temos que nos atentar para isso. E aí eu quero repetir aqui uma frase do professor Heraldo, que ele cita de um autor que diz que muitas vezes nós preparamos os nossos jovens para combaterem com armas de plástico lá fora. Aí com armas de plástico não vence batalha nenhuma mesmo. Então é importante que nós atentemos para essas coisas, né? E aí, irmãos, nesse quesito, eu quero falar aqui dos filhos na universidade, eu já engatilhando aqui o que eu estou falando, que é esse preparo para os embates. Às vezes eu conversando com a minha filha, eu dizia para ela, quando ela estava estudando lá, às vezes eu chegava em casa e dizia assim, pai, hoje o negócio esquentou na sala. Que o professor queria, porque queria que nós concordássemos com ele. Só que nós não sabíamos o que dizer de certa forma. Olha, irmãos, tem um professor, colega de trabalho, né, que ele é o coordenador do departamento dele. Quando entra os calouros, ele como coordenador, é ele que separa as turmas. Olha, tu vai ficar com essa turma, tu vai ficar com o primeiro ano, o segundo ano, e assim vai. Você sabe o que ele faz? Ele diz assim, o primeiro ano é meu. É porque ele é presidente aí do movimento LGBT, não sei o quê, ele está envolvido nessa presidência aqui na cidade. Mas por que ele quer pegar os calouros? Porque ele sabe como os calouros estão chegando. Quer dizer, ele tem uma intenção má até nisso. Ele tem uma intenção má. A gente teve não foi bem um atrito, mas foi uma conversa. Ela chegou em casa dizendo assim, pai, o professor
quer que a gente faça lá, dance lá não sei lá, o folclore lá, não sei o quê, alguma coisa assim. Eu disse, não, mas isso não tem nada a ver com a ementa do teu curso, não tem nada a ver. Aí eu fui lá falar com a coordenadora do ensino, né? Disse, professora, eu gostaria de falar com a senhora. E ela disse, isso entra. Me sentei e falei, professora, coordenador, o professor está querendo que os alunos façam isso, fora, como uma atividade extra. Só que é extra, mas ele está obrigando. Ele está dizendo aos alunos que os alunos que não fizerem essa apresentação, essa dança, vão ter que apresentar um trabalho daquele jeito, dentro das normas da BNT. Esse professor, isso é injusto. Os meninos estão entrando agora, eles não têm a menor noção do que é a BNT, fazer um trabalho dentro da BNT. E a gente não pode cobrar o que não ensinou. Ele faz isso para constranger os alunos e obrigar os alunos a fazer o que ele quer. Terceiro, isso está fora da ementa do curso, porque aqui é uma instituição de tecnologia e não de cultura. Ela disse assim, Janilson, tu quer falar com ele? Eu disse, não, professora. Quando a gente quer resolver um problema, a gente não fala com o funcionário, a gente fala com o gerente. Ela disse, tá bom, não, então deixa que eu vou resolver. Eu digo, então tá, resolva. Porque eu disse para ela, olha, a lei nos ampara. A lei nos ampara. Se, por exemplo, eu não sei se alguns pais sabem que pode levar um documento da escola, daqui da igreja, né, que respalda algumas coisas no colégio. Não sei se os irmãos sabem disso. Então veja, irmãos, que se nós não prepararmos os nossos filhos para a universidade, porque eu acredito que todo pai aqui quer que o filho vá para a universidade, não quer? Quer que o filho se forme, mas às vezes, irmãos, em contrapartida, muitas vezes quando a gente não faz esse preparo para os embates das ideias que ele terá lá, sabe o que é que muitas vezes acontece? É que às vezes a família, ela acaba ganhando um médico, ela acaba ganhando um engenheiro, ela acaba ganhando um advogado, mas às vezes perde um crente. Aí talvez isso é que faça com que muitas vezes os pais tenham algum receio. Mas, irmão, nós não temos, o nosso trabalho é na EBD, para fortalecer a fé deles, para fazer eles conhecerem o que eles precisam conhecer. Eu dizia para minha filha, ele faz isso, filha, porque ele sabe que vocês não sabem o que deveriam saber ainda. E eles sabem disso, é por isso que fazem isso. Né? Irmãos, aqui uma outra razão pela qual eu penso que tornou a EBD relevante hoje, é o ambiente de integração. Há uma crítica que é feita a nós, de que as portas da frente são amplas, mas a de trás também. Então, entra muitas almas, mas também acaba saindo muitas almas. Isso, na verdade, nós nunca tivemos um trabalho conciso de discipulado. Não é histórico nas ADs isso, mas é necessário. E aí a crítica que muitas vezes é feita é que as pessoas muitas vezes adentram as igrejas, saem das ADs e a gente não sabe o nome delas. Mas isso acontece porque não há participação na EBD. Porque a EBD faz esse trabalho de integração. Porque você pode perceber que alguém que participa constantemente de uma classe da EBD, ele pode não ser próximo de todos os irmãos, mas com certeza será próximo daqueles irmãos que estão ali todo domingo com ele, estudando a palavra de Deus. Então, se alguém entrou e saiu da igreja sem que se saiba o nome, é porque ele, com certeza, ele ou ela não participou da EBD. A EBD, ela produz esse ambiente de interação, de ensino e de companheirismo. Você vê que quando termina o culto, a gente geralmente procura aqueles irmãos que estavam na EBD com a gente, porque a gente acaba ficando mais próximo. Né? Porque na EBD a gente senta para ouvir a palavra de Deus, e a gente conversa com o irmão, troca uma ideia, ouve um, ouve outro. Né? É diferente da pregação, que não dá, por exemplo, se eu não entender alguma coisa que o pregador disse, não dá para me dizer, ei, pregador, eu não entendi isso aqui, dá para repetir aí? Não, mas na escola não, porque enquanto o professor está falando, eu estou refletindo junto com o professor. E se eu não entender alguma coisa, eu levanto a mão, professor, eu não entendi isso aqui, repita, por favor. Aí o professor vai repetir com calma para que eu possa entender.
Aí eu saio dali, ó, agora, obrigado, agora eu entendi, eu não vou sair daqui com dúvida. Então, esse ambiente de interação, irmão, ele é próprio e isso faz com que a EBD seja relevante. Um outro propósito aqui, que é o nosso 7º propósito, irmãos, é essa edificação da igreja. A EBD cumpre a grande comissão. Porque a grande comissão, lá em Mateus 28, 19 e 20, o que é que Jesus diz lá? Ide, fazei discípulo de todas as nações. Isso fala do ensino. Não tem como fazer discípulo sem ensinar. Quer seja expondo a palavra de Deus, quer seja dando exemplo. Fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele reforça no versículo 20, ensinando a guardar tudo que vos tenho dito. E isso se faz na escola dominical. Então a EBD, ela cumpre o segundo propósito da comissão. O primeiro é a proclamação do Evangelho. O segundo é o ensino, que é para fazer discípulo. Ganhamos a pessoa, ganhamos a alma, o irmão, ele está aqui. Agora é nossa responsabilidade fazer dele discípulo de Jesus. E se faz isso ensinando. E a EBD cumpre esse propósito quando ela é bem entendida. Quando ela é bem entendida, meus irmãos. Então, irmãos, nesses 7 propósitos, ou nessas 7 razões, eu gostaria de rapidamente revisar com os irmãos, é que eu vejo a relevância da EBD e a sua importância. Quer dizer, perceberam aqui os desafios da EBD aqui? Perceberam os desafios? E olha, irmãos, eu não aprofundei aqui neles, mas deixa eu dizer uma coisa que às vezes era uma coisa que a gente respondia para os nossos filhos algum tempo atrás. Se eles chegassem em casa com alguma ideia assim esquisita, a gente dizia assim, menino, vai orar. Eu sei que a oração é extremamente importante, mas a dúvida é um negócio muito sério, irmão. Muito sério. Você vê que Satanás, quando foi tentar Jesus, ele queria lançar dúvida em Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Se Jesus não tivesse certeza que era Filho de Deus, a dúvida é um negócio muito sério, irmão. E aí cabe a nós, no trabalho de EBD, tirar essas dúvidas. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Senão nossos filhos serão engolidos. E não só os filhos, irmãos. E não só os filhos. Às vezes isso abala até mesmo a pessoa adulta. Olha, você percebe, não sei se os irmãos percebem isso, mas algum tempo atrás, a sociedade ela era mais conservadora. Hoje o camarada diz assim, não, é ele, o problema é dele. Eu sei que nós não temos nada a ver com a vida da pessoa, cada um vive do jeito que quer, a gente sabe. Mas isto mostra uma frouxidão moral na sociedade. E essas pessoas que trabalham com essas ideias, irmãos, elas sabem que trabalhar na cultura é a melhor maneira de convencer uma sociedade, um povo, de algo que eles querem passar, convencer. Você sabe por que Nabucodonosor trocou o nome de Daniel? Para associar a um deus caldeu, que ele queria apagar da mente de Daniel o seu povo, da onde ele vinha e qual era o seu Deus. Só que Daniel não se deixou vencer por isso. Mas o propósito é esse. A cultura é um negócio muito sério. A pessoa vai ouvindo uma música, vai vendo uma apresentação teatral, um filme, e aquela ideia vai penetrando. Quando a pessoa percebe, ela já está cativa por aquele pensamento. Ela já está cativa por aqueles pensamentos. Então, nós temos aqui a cronologia das ADs, a unificação do ensino nas ADs, né, os ataques e questionamentos ao pentecostalismo na internet, as ideologias anticristãs, que eu considero extremamente séria, e eu penso que seja o nosso grande inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que talvez muitos dos irmãos não saibam. O maior inimigo da igreja primitiva não foi a perseguição. Não foi. Você vê que perseguição não parou a igreja, muito pelo contrário, a igreja cresceu.
O maior inimigo da igreja cristã no primeiro século, passando para o segundo, foi uma ideia chamada gnosticismo, que era uma mistura de cristianismo, judaísmo e religiões de mistério e filosofia grega. Talvez os irmãos nunca ouviram falar do gnosticismo, mas sabe por que os irmãos nunca ouviram falar? Porque os primeiros apologistas fizeram um trabalho excelente combatendo. Por isso que essas ideias não chegaram até nós. E o gnosticismo foi um negócio tão sério, porque parecia que o gnosticismo era mais espiritual do que o cristianismo. Porque eles diziam que recebiam revelações direto dos seres espirituais, dos ions. Eles diziam que o universo era em camadas, aí era um negócio sério. Então diziam, nós recebemos, inclusive na carta de Paulo aos Colossenses, quando ele fala do culto dos anjos, ele está combatendo já a raiz do gnosticismo. Está combatendo a raiz do gnosticismo. Então, continuando, filhos na universidade, que todos os pais querem que o filho vá para a universidade para se formar, e o ambiente de integração e interação na EBD e a edificação da igreja que a EBD cumpre quando ensina a palavra de Deus. Aí, nesse sentido, o pastor Antônio Gilberto diz que a EBD evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. E eu queria finalizar com esse pensamento do pastor Antônio Gilberto. A EBD é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus.